Polícia Civil apresentou o suspeito de um homicídio também conhecido como chefe do tráfico de drogas no bairro Nazaré. Com ele foram apreendidas armas, munição e drogas. 1 quilo de cocaína, munição de diversos calibres, 2 pistolas, balanças de precisão, aparelhos celulares, liquidificadores, R$1.000 em dinheiro e um carro foram apreendidos com Rubens Gomes de Souza, de 31 anos. O rapaz, segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas em alguns pontos do bairro Pirajá, região nordeste da capital. Eu guardava em casa pros outros, entendeu? Eu tava passando a necessidade danada, aí eu tava guardando, entendeu? Eu me recebi um dinheiro a mais porque a situação estava difícil, porque eu tenho uma filha de 8 anos, aí estava muito ruim. Mas para a polícia, a informação repassada pelo rapaz foi outra. Ele disse que parte ele usava e parte ele ia vender. Rubens tinha um mandado de prisão preventiva em aberto desde o ano passado. Na tentativa de não ser identificado, falsificou documentos como carteiras de identidade e habilitação. Ainda de acordo com a polícia, o mandado de prisão expedido pela Justiça está relacionado a um homicídio em que o Rubens é apontado como autor. O crime aconteceu em novembro de 2013, próximo ao presídio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. A vítima, Eduardo Silva dos Santos, conhecido como Duquinha, era parceiro de Rubens em uma organização criminosa ligada ao tráfico. Esse Eduardo estava de regime semiaberto, ele estava saindo do presídio e ele foi assassinado pelo Rubens. Ele teria sido preso com uma carga de droga, né, da quadrilha, isso, o Duquinha, e ele não repôs o dinheiro aos líderes da associação. A esposa do suspeito, Mariana Ellen de Abreu, de 22 anos, que está grávida de 2 meses, também foi presa. Achamos muita quantidade de invólucros que guardam droga, achamos liquidificadores cheios de pó branco e estava assim tudo jogado na casa, que dava a crer que ou ela sabia e permitia ou então ela participava. É que tá, né? Em uma estação do metrô de Belo Horizonte, torcedores do Cruzeiro e do Atlético entraram em confronto ontem de manhã. Uma pessoa ficou ferida e 173 foram detidas. A confusão aconteceu por volta das 9 horas da manhã nesta estação de metrô. Cerca de 50 torcedores do Cruzeiro eram escoltados por policiais quando encontraram com quase 200 torcedores do Atlético. Nesse deslocamento, essa torcida, juntamente com as viaturas da Rotam, foram emboscadas por essa torcida organizada do Atlético. Nessa torcida organizada, ela refluiu para o interior da estação Minas Shopping, sendo possível essas guarnições policiais do Batalhão Rotam efetuar a prisão de todos eles. Neste vídeo feito por um cinegrafista amador, dá para ver o momento em que os torcedores do Atlético são detidos dentro da estação. No confronto, pedras, pedaços de madeira e até foguetes foram arremessados contra torcedores e policiais. 3 viaturas foram danificadas e mais de 100 torcedores foram detidos, alguns deles menores de idade. Agora, direto do estúdio do Donos da Bola, Everton Guimarães conversa comigo. Ô, Everton, muito boa noite para você. Boa noite, seja André. bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Poxa, será que dá para torcer sem brigar, hein? André, se você puxar o pedigree da rapaziada, é a mesma turma de sempre. É a mesma turma que causa confusão, é a mesma que vai para essas brigas aí. E aí o serviço de inteligência da polícia, naturalmente, que trabalha, né? Mas precisa ficar mais atento para evitar. Uma medida preventiva talvez funcione melhor do que chegar e deter aí 173 pessoas. Haja ônibus para levar esse monte de Haja lugar para colocar também, né? Que coisa. Pois é, tá Lamentável, lá. mais uma Infelizmente, essa confusão mais uma vez. E olha, depois dessa confusão toda, Atlético e Cruzeiro entraram em campo. A Raposa venceu o Galo no Independência em uma partida muito disputada. De um lado, a juventude de um goleiro promissor. Do outro, a experiência de 49 clássicos. Antes do primeiro minuto de jogo, a partida já se mostrava quente. E não só pelo horário de 11 da manhã. Amarelo para Alano e Marcos Rocha. O Atlético também tinha Robinho, que perdeu a primeira chance do jogo. Em cobrança de falta, Marcos Rocha exigiu um grande trabalho de Fábio. O Cruzeiro respondeu à altura. Elber acertou o travessão. Aos 21, a zaga celeste vacilou, mas Fábio salvou de novo. Já nos acréscimos da etapa inicial, foi a vez de Wilson aparecer bem. No segundo tempo, o goleiro atleticano cortou o cruzamento de Rafael Silva.
O Galo chegou forte com Júnior Urso, que por pouco não marcou de cabeça. Aos 23, cabeçada certeira de Robinho e Fábio operou um verdadeiro milagre. 5 minutos depois, Elber arriscou de fora da área, o Wilson falhou e Rafael Silva conferiu. Cruzeiro 1-0. Como é que você falasse um pouco da comemoração ali? Que nem eu tenho falado, futebol é isso aí, cara. Futebol perdeu um pouquinho a graça porque ficou muito monótono, então acho que a gente tem que brincar. Amanhã a gente vai perder pro Atlético, eles vão brincar com a gente também, tem que levar na brincadeira. A gente tinha que arriscar, mas eu acho que a culpa não foi do Wilson, porque eu acho que até goleiro que estivesse atuando, é uma bola muito complicada aquela bola ali, mas a gente soube aproveitar o rebote. O Wilson fez um bom jogo, mostrou personalidade e eu tenho só para falar coisas boas dele. Atrás no placar e jogando em casa, o Atlético foi para cima, mas esbarrava em Fábio, que segurou a vitória celeste por 1-0. O Fábio hoje estava numa tarde brilhante. Foi importante ali fazendo as defesas, mas o mérito é do conjunto, né, que veio para fazer um belo futebol. Jogou a hora que teve que jogar, criou as jogadas, dividimos na bola quando teve que dividir, tiramos com chutão a hora que teve que tirar, e é isso que faz a equipe fazer um belo jogo como a gente fez. No clássico, onde a experiência de Fábio venceu a juventude de Wilson, melhor para o Cruzeiro, que se isolou ainda mais na liderança do estadual, agora com 23 pontos. Eu sempre falo para eles que jogar com a bola eles sabem jogar, né? Agora, jogar sem a bola nós temos que ter o mesmo comprometimento. E hoje eles tiveram. Quero ganhar o clássico, mas ganhar o título também. Então nós vamos trabalhar durante a semana, não ganhamos nada ainda, só ganhamos um clássico. Se nós empatamos os 2 jogos e perdemos o campeonato, sim, foi mais decisivo do que pensamos. Agora, se Atlético campeão, ninguém vai lembrar disto. Essa é a realidade. Ô Everton, aquela defesa do Fábio ali, foi ele pensando assim, essa não entra de jeito nenhum, vou catar de qualquer jeito. Quase que ele deu uma cabeçada na trave ali, inclusive, né? Defesa de Gordon Banks, né, porque o Robinho deu a cabeçada para o chão, ela quicou e ele pegou ela no alto. Uma defesa excepcional, uma grande defesa. Aliás, ele fez várias durante o jogo, a gente tem imagens aí que você pode conferir em casa. Ele fez várias defesas durante o jogo. E aí foi um jogo meio que polarizado, né, André? Porque de um lado o Fábio pegando tudo e do outro o Wilson, do outro lado o Wilson acabou sendo importante, né? Porque no rebote dele saiu o gol do Cruzeiro. É evidente que você não pode culpar só o goleiro, só o Wilson. Né? A gente fica botando a culpa no goleiro. Também quase pegou ali, não teve jeito. Né? Não, e ali o que acontece é que você tem a marcação, deixou o Elber chutar, depois quando ele soltou a bola, o Thiago também demorou muito para ter aquela ação e impedir que ele batesse para o gol. Mas enfim, foi um grande jogo, viu, André? Foi um grande jogo. Achei o Atlético melhor e por isso, naturalmente, o Fábio foi o melhor em campo. O Atlético criou mais, aliás, o Atlético cria muito nos seus jogos, porém, erra muitos gols, perdeu muitos gols. O Cruzeiro no segundo tempo foi eficaz, foi lá, no lance que teve, na oportunidade que teve, matou o jogo. A questão da arbitragem... Pois é, isso que eu te perguntar, quer dizer, foi que foi, né? A questão da arbitragem continua dando pano para manga e dando o que falar. Olha essa defesa do Fábio aí. Impressionante. A arbitragem, eu estou, inclusive, hoje acompanhando, né? Pessoal da federação dizendo, poxa, mas são lances da televisão. Mas sempre foram lances da televisão, né? Sempre foram. A televisão já quebrou muitos e muitos árbitros. Agora, nós temos que analisar a arbitragem. A arbitragem, para mim, foi a partir do momento que com 30 segundos o árbitro meteu o cartão amarelo no Marcos Rocha e no Alano, ele já perdeu o controle da partida. Porque depois ele acaba num lance em que o Alano poderia receber o cartão amarelo, ele acabou não dando o cartão, porque, consequentemente, teria que expulsar o Alano. E acabou não fazendo. Sendo assim, teve o pisão também do Cabral, que é esse aí, do Yuri. Esse lance aí foi o lance com 30 segundos e ele já meteu o cartão nos dois. Achei desnecessário. O árbitro não precisa mostrar controle do jogo. Olha esse lance do pisão aí, ó. Ele pisou uma vez, depois perto da virilha ele deu mais um pisão. Sinceramente, eu acho um absurdo quando eu vejo isso. Sinceramente... E curioso é que o árbitro não viu, o quarto árbitro não viu, o Bandeira não viu, o representante da federação que estava no banco não viu, mas todo mundo viu. Então, bom, resumindo, o David montou o time obedeceu taticamente o que o David quis, ele jogou um futebol sabendo de suas limitações, venceu mais uma vez no Horto e agora dá tranquilidade
para que o David siga fazendo um trabalho dele lá no Cruzeiro. E o time vai ganhando consistência, André. Obrigado, isso aí, Everton. Até a próxima, meu caro. Um abraço. E olha, uma pessoa morreu na tarde de hoje após a explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio do Monte, na região centro-oeste de Minas Gerais. Vamos conversar mais uma vez com Augusto Medeiros, que traz os detalhes para a gente. Diga aí, Augusto, o que aconteceu lá? Pois é, André, infelizmente mais uma vítima de explosão em uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio do Monte, cidade que é conhecida como a maior produtora, né, a maior produtora de fogos de artifício do Brasil. Olha só, de acordo com a polícia, a explosão aconteceu por volta de 1h30 da tarde. O acidente aconteceu em um galpão de manipulação de pólvora. Um homem trabalhava no local, morreu na hora. O nome e a idade da vítima ainda não foram revelados. A explosão aconteceu em uma das maiores e antigas fábricas da cidade. Em nota, a direção da Fogos em Brasil lamentou a morte do funcionário. O Exército, que é responsável pela fiscalização das fábricas, vai investigar as causas da explosão. Essas imagens são de moradores de Santo Antônio do Monte. Aquela fumaça branca é o local exato onde fica a fábrica e o local que aconteceu a explosão. Mais uma vez, repetindo, é um galpão de manipulação de pólvora, André. Pois é, o problema é muito recorrente na região, já estive lá para fazer reportagens. Muitas dessas fábricas, naturalmente, não têm o sistema necessário de segurança que deveriam ter, infelizmente. Muita gente humilde trabalhando lá, gente que depende, mas sempre acontece esse tipo de situação na cidade de Santo Antônio do Monte. É fábrica, depósito de fogo de artifício explodindo, muita gente ferida. E as pessoas que moram por lá, muitas vezes, têm várias sequelas. Gente que perdeu um membro, perdeu a mão, perdeu um dedo, geralmente acaba acontecendo isso, né, Augusto? Isso mesmo, André. Agora, você chamou do fator que sempre acontece na cidade. No ano retrasado, 3 pessoas morreram lá na cidade. 3 pessoas. Eu lembro desse caso. Foi, então, em 2014, 3 pessoas morreram lá num único acidente, numa única fábrica, infelizmente. Tá certo. Obrigado pelas informações, Augusto Medeiros. No próximo bloco, você vai ver que bandidos explodiram um caixa eletrônico de um posto de combustíveis aqui na capital, mas saíram sem levar nenhum centavo. E ainda, o caos em Betim. A saúde da cidade está paralisada, os restaurantes populares estão sendo fechados e o município já decretou estado de emergência financeira. Você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, a reportagem. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento Drogaria.